Boa tarde, meu nome é Eduarda e hoje nosso grupo vai apresentar sobre a reposição hormonal masculina. O nosso grupo é composto por mim, pela Gabriela, pela Nayara e pela Tayla. Então aqui nós organizamos um sumário para abordar os principais pontos que vão ser discutidos no nosso seminário, sendo eles a andropausa e alterações hormonais, a menopausa e versus andropausa, sinais e sintomas, terapia de reposição hormonal, benefícios e riscos dessa terapia. A andropausa e alterações hormonais. Então, o que é a andropausa? É um termo criado em analogia à menopausa para nomear a fase em que nos homens ocorre queda da produção de hormônios. Ocorre em uma parcela significativa de homens acima de 60 anos, porém, as quedas de hormônios podem começar bem antes, como nós vamos ver a seguir. Além disso, sabe-se que determinados hábitos de vida e o estresse são alguns dos fatores contribuintes para a ocorrência mais precoce. Então, continuando sobre as alterações hormonais, estudos já mostram que podem começar a ocorrer a partir dos 40 anos. Então, pode começar a ocorrer uma diminuição de 1,2% dos níveis circulantes de testosterona livre, a TL, uma diminuição de 1% de testosterona ligada à albumina e também uma elevação de 1,2% dos níveis de globulina ligadora de hormônios sexuais, conhecidos como SHBG, que é a proteína carregadora que se liga a cerca de mais ou menos 50% da testosterona circulante. A TT, que é a testosterona total, permanece estável até os 50 a 55 anos, mas a partir daí também começa a se reduzir a uma taxa de 0,4 a 0,8% mais ou menos ao ano. Alterações hormonais. A andropausa ela não é um processo isolado. Ela faz parte de outro bem mais amplo que é chamado de senescência. A senescência é um processo natural de envelhecimento ao nível celular e ao conjunto de fenômenos associados a esse processo, a qual ocorre a partir de várias idades e por uma série de fatores variados, dos quais o mais importante é a hereditariedade. Na senescência ocorre uma série de alterações, como nos níveis circulantes de hormônios, de neurotransmissores, de vitaminas e diversas outras substâncias que têm um papel preponderante na gênese, no começo desse declínio da função androgênica do homem. Continuando com as alterações hormonais em relação à andropausa dentro do processo de senescência, é visto que a concentração de cortisol circulante ela continua estável. O cortisol ele é um hormônio produzido pelas glândulas adrenais, Mas a dos esteroides adrenais sofre uma acentuada redução. E essa redução ela é chamada de adrenopausa e já ocorre a partir dos 40 anos, sendo que parece ser a primeira alteração hormonal encontrada no processo de envelhecimento. Esse declínio dos esteroides ele afeta muitos dos processos fisiológicos próprios da senescência, A DHEA e a DHEAS, que é o seu sulfato, decrescem cerca de 60% entre os 40 e 80 anos, sendo que a DHEAS é o primeiro de todos os hormônios a decrescer, o que ocorre após seu pico máximo, e esse pico máximo acontece entre os 25 e 30 anos no homem. Esse acentuado declínio nos níveis de DHEA parece ser responsável por cerca de 50% total da redução dos androgênios em homens a partir dos 40 anos. A andropausa versus a menopausa. Então, a fisiologia da menopausa já é bem estudada e tem sido bem estudada, e sabe-se que após cerca de 40 anos de ciclos menstruais, os períodos menstruais da mulher tornam-se irregulares,
Essa fase ela é chamada de perimenopausa, até que finalmente cessa. Então, os ciclos reprodutivos femininos eles cessam, né, completamente, e esse momento que eles cessam é conhecido como menopausa. A cessação dos ciclos reprodutivos não é causada pela hipófise, mas pelos ovários. Então, os ovários não respondem mais às gonadotrofinas, deixando de produzir estrogênios e progesterona. Na ausência da retroalimentação negativa, os níveis de gonadotrofinas aumentam bastante em um esforço para estimular os ovários, né? Então, a ausência do estrogênio na mulher pós-menopausa leva a sintomas com gravidade variável. Esses sintomas podem incluir fogachos, atrofia da genitália e das mamas e osteoporose causada pela perda de cálcio nos ossos, né? Além disso, insônia, irritabilidade e diminuição de libido também podem ser frequentes. Já na andropausa, nos homens, a produção de testosterona decai com a idade, como foi falado já anteriormente, né? Então, a partir dos 40 anos ocorre um decréscimo anual nos níveis de testosterona livre, de testosterona ligada à albumina, e devido a essa diminuição lenta nos níveis de testosterona, essa deficiência androgênica é descrita também como deficiência parcial de androgênio no envelhecimento masculino, conhecido como PADAN, ou hipogonadismo de início tardio, conhecido como LOH. Sabe-se também que essa diminuição é primariamente devido à disfunção testicular, porém é possível um componente adicional hipotalâmico. Sinais e sintomas da andropausa. Como as manifestações clínicas de pacientes mais velhos são de caráter multifatorial, torna-se difícil determinar se elas seriam devidas ao processo de senescência, ao relativo hipoandrogenismo, à presença de doenças intercorrentes e aos medicamentos associados a essa doença, né, prescritos para essas doenças, ou mesmo aos efeitos conjuntos de todos esses fatores. Assim, a perda de memória, a dificuldade de concentrar, a insônia, a irritabilidade, ânimo deprimido, baixo libido e dificuldades eréteis são inespecíficos. São sinais indicativos, mas são inespecíficos, visto que no homem podem se dever ao processo de senescência. Dessa forma, são sinais associados à deficiência androgênica uma diminuição de massa muscular e da força física e um aumento da gordura abdominal. Assim como sinais de osteoporose também ocorre na menopausa, como a gente já viu, né? E queixas que seriam mais específicas são os fogachos e a maior sensibilidade térmica. Essas queixas são características de um hipogonadismo mais desenvolvido, porém é muito raro que os homens apresentem esse tipo de manifestação. Durante o envelhecimento, ocorre uma diminuição lenta e gradual dos níveis de testosterona, podendo indicar necessidade de terapia de reposição hormonal. O diagnóstico é clínico laboratorial, ou seja, é feito por meio da observação de sintomas de deficiência androgênica e de exames de sangue que indicam níveis séricos e níveis de testosterona abaixo do normal. A reposição hormonal masculina é feita de acordo com a orientação do urologista, que pode indicar o uso de medicamentos como comprimidos de acetato de ciproterona, acetato de testosterona ou 1-decanoato de testosterona, géis de dihidrotestosterona, injeções de cipionato, decanoato ou enantato de testosterona uma vez ao mês, adesivos ou implantes de testosterona. A fórmula da testosterona está representada. A terapia de reposição androgênica apresenta muitos potenciais benefícios. Ela está relacionada com o aumento da densidade mineral óssea, diminuição das concentrações séricas dos marcadores de reabsorção óssea e aumento dos marcadores de formação óssea. Além disso, está relacionado com o aumento da massa magra e da força muscular. Também é observado o impacto positivo na função sexual, com aumento da libido, aumento do fluxo arterial peniano e melhora da resposta a inibidores da fosfodiesterase 5, uma classe de fármacos indicados para a disfunção erétil. Muitos estudos também indicam melhora do humor, da qualidade de vida e das funções cognitivas.
sendo que andrógenos aromatizáveis mostraram melhora da memória verbal, enquanto andrógenos não aromatizáveis relacionaram-se com melhora da memória espacial. A influência da suplementação de testosterona sobre o metabolismo de carboidratos e lipídios é controversa na literatura científica. Alguns autores sugerem que a testosterona aumenta a sensibilidade à insulina e diminui o risco de aparecimento de diabetes mellitus não insulina dependente, enquanto outros mostram que a reposição não tem efeitos significativos sobre o controle glicêmico. Além disso, doses suprafisiológicas de testosterona determinam o aumento da atividade da lipase lipoproteica hepática, com consequente diminuição dos níveis de HDL. A terapia de reposição também apresenta múltiplos riscos potenciais. A exacerbação de doença prostática não diagnosticada é o principal e mais preocupante efeito colateral da reposição hormonal em homens hipogonádicos. Homens com níveis de testosterona ou IGF-1 séricos nos limites superiores da normalidade têm 2 vezes mais risco de desenvolver carcinoma de próstata. Entretanto, até o momento não há consenso nem comprovação científica de que a reposição aumenta o risco de carcinoma de próstata em homens idosos. Como foi mencionado, os possíveis riscos deste tipo de tratamento são bastante controversos na literatura e na clínica, evidenciando a necessidade de mais estudos sobre o assunto. Esses riscos incluem aumento do risco de doenças cardiovasculares, policitemia, uma vez que a testosterona parece agir como estimulante da eritropoiese, hepatotoxicidade e piora o aparecimento de apneia do sono. De forma mais rara, foram identificados pacientes que desenvolveram ginecomastia, infertilidade e diminuição de volume testicular relacionada à dose suprafisiológica de testosterona, retenção de sódio e água, que pode ser preocupante em pacientes hipertensos ou com insuficiência renal, e reações cutâneas, como nódulos, eritemas, pruridos e furúnculos, relacionados principalmente à administração via injeção ou adesivo. Essas foram as nossas referências. Muito obrigada pela atenção, tenha um ótimo dia e até a próxima.